Eu tenho por formação da área da saúde, sou fonoaudióloga, sou aromaterapeuta também, sou apaixonada, assim, pelas terapias integrativas, porque eu acredito que o ser humano funciona de uma maneira integral, não né, a formação do ser humano, vários pilares, espiritual, físico, mental, emocional, e por isso que eu fui atrás desse tema, na verdade, já é um tema que eu gosto bastante, que eu compartilho dele há algum tempo, porque eu acredito muito nesse poder que os olhos têm dentro das terapias integrativas para trazerem benefícios para a gente. Então, quero compartilhar com vocês um pouquinho do que eu tenho estudado e como eu tenho utilizado os olhos e feito as indicações de protocolos de uso para as pessoas que me procuram, para as pessoas a quem eu atendo, para a minha equipe. E eu quero deixar aquilo que o Nascimento falou é muito, muito legal. Eu quero deixar vocês bem à vontade. Gosto que vocês perguntem no meio, eu vou respondendo. Claro que assim, se passar alguma pergunta no chat, se vocês não quiserem abrir o microfone, e se passar direto alguma pergunta, faz de novo, porque às vezes eu olho e como eu estou prestando atenção na apresentação também, pode passar. E não é por maldade, não, às vezes passa mesmo. Então, assim, perguntem de novo, eu vou responder, enfim, sem vergonha aqui no nosso meio, tá bom? Acho que é mais um bate-papo do que qualquer outra coisa. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Isso. Deu bom aí? Ótimo, obrigada. Então, né, a gente vai fazer um treinamento de produtos, porque o legal aqui é a gente ter os produtos, receber os produtos e aprender a utilizar eles. Não vou ficar me atendo muito a questões teóricas, mas mais essa prática desse uso mesmo para a nossa vida, tá bom? Então, a gente vai falar sobre o uso dos óleos essenciais e os sintomas psicossomáticos. Porque, como eu disse, né, a gente é composto de emoção. E muita gente não sabe que algumas emoções podem trazer problemas físicos e problemas sérios. E às vezes a gente está com algumas dores e a gente não sabe o motivo. E pode ser uma questão emocional. Até vou compartilhar com vocês, já vou compartilhar começando com uma história. A semana passada, uma conhecida minha falou assim para mim: Tati, que óleo que eu posso usar no meu menino? O menino dela tem 6 anos. Que óleo que eu posso usar no meu menino? Ele tá com febre. Aí eu falei assim, mas ele tá com alguma infecção? Ele tá com alguma coisa que ele tá com febre? Ela falou, não sei, mudou lá a cuidadora dele e tal. Aí eu falei assim para ela, usa lavanda. Ela falou assim, mas lavanda para febre? Eu falei, a febre dele é emocional. Então, assim, às vezes a gente tá com algum sintoma e a gente não entende. Às vezes nosso filho está com algum sintoma, a gente não entende de onde está vindo. E às vezes uma febre é emocional. Sabe aquele negócio que fala bem assim, ele viu um brinquedo e ficou com vontade, e aí teve febre, é uma febre emocional. Então, o quanto que o nosso corpo responde a problemas emocionais. Então, o que é a aromaterapia? A aromaterapia, então, é uma técnica natural. Ela faz uso de aromas e partículas liberadas pelos diferentes óleos essenciais. A pergunta que mais fazem para mim é: por que o óleo essencial não fica o resquício dele na mão? Porque, na verdade, o óleo essencial é o etanol da planta, é um álcool da planta. Tanto que uma das orientações que a gente tem é utilizar o óleo essencial e tampar ele, senão ele evapora, tá? Então, o óleo essencial é um composto altamente volátil. Por isso que a gente utiliza ele, quando passa, com óleo carreador. Que aí, sim, esse óleo vegetal, a gente fica com resquício dele na pele. Mas é por conta que, se a gente não utilizar, mais vai evaporar do que penetrar na pele, tá? Então, ele realiza estimulação do sistema nervoso central em 22 segundos. Então, depois da gente inalar, passar, o óleo essencial já atinge o sistema límbico
sistema límbico é responsável centro das emoções no nosso corpo. Em torno de 10 minutos, ele está, então, espalhado por toda a corrente sanguínea. A gente tem, então, como benefício dos óleos essenciais o alívio de sintomas de ansiedade, insônia, depressão, asma, resfriados, enxaqueca, dores no estômago. A gente tem uma infinidade de questões emocionais e físicas. Sempre quando as pessoas chegam e falam bem assim, eu posso utilizar para tratar pressão alta? Pode. Ansiedade, como está ali? Pode. Pode utilizar para tratar. Mas, principalmente, a bandeira que eu sempre levanto. É importante que a gente pense que os óleos essenciais são uma cultura que a gente vai inserir na nossa vida para que a gente possa prevenir problemas, tá? Porque é muito melhor eu utilizar os óleos essenciais pensando numa prevenção do que depois estar com algum problema e ficar correndo atrás de óleos essenciais para resolver o meu problema. Então, à medida que a gente insere os óleos essenciais diariamente na nossa vida, a gente consegue, então, essa questão da prevenção, né? Homework, cachorrinho, não dá, né? Não tem como não latir. Então, os óleos essenciais, eles trazem como benefício também a promoção do bem-estar e pode fortalecer e blindar a nossa imunidade. A gente sempre levanta essa bandeira porque uma das questões das doenças entrarem no nosso corpo é uma imunidade baixa. Então, a gente pode, sim, utilizar óleos essenciais para ter uma blindagem de imunidade e, com isso, uma melhor saúde também. Então, o que são, né, os óleos essenciais? Eles podem ser comparados a anticorpos das plantas, tá? Os óleos essenciais são retirados das flores, do fruto do caule, das raízes, das folhas, enfim. A planta toda, ela pode ter óleos essenciais. E aí vai depender de como ele é extraído, às vezes por compressão a frio, por vapor, enfim. Cada planta vai ter uma especificidade, nem toda planta tem óleo essencial, então as que tem vai ter uma maneira diferente de ser extraído. O legal dos óleos essenciais é que eles são um composto de alta concentração. Então, quando a gente pensa na utilização deles, a gente vai pensar que menos é mais no uso. Então, ao invés de eu chegar lá e pingar 4 gotas de peppermint na mão para inalar, eu pingo uma gota e o resultado do que eu quero já vai acontecer ali naquele momento. E se não acontecer, eu vou usando gradualmente de uma em uma gota até eu chegar no resultado que eu quero. Falei do peppermint, que é o hortelã-pimenta. Uma gota do hortelã-pimenta equivale, então, a 28 xícaras de chá, tá? De chá de hortelã. Ali eu coloquei uma figura mostrando o caminho, né, dos neurônios olfativos, você sente o cheiro, e ele vai lá, passa pela cavidade nasal, células olfativas, e chega até o sistema límbico, que é o centro das emoções. Então, atingindo o sistema límbico, a gente tem, né, naqueles 22 segundos, o resultado que a gente está precisando e que a gente está querendo em relação aos óleos essenciais. A gente tem, então, como formas de uso a inalação, o uso tópico e o uso interno. Falando especificamente dos nossos óleos essenciais da Doterra, alguns óleos, eles podem ser ingeridos, então pode ser feito o uso interno dele, e outros óleos não. A gente sempre tem que ficar de olho nos óleos que a gente pode fazer ingestão ou não, tá? Eu acredito que a maioria deles, tá, de 5 ml, que são os liberados para ingestão aqui. Isso não significa que o mesmo óleo, por exemplo, de lavanda, de 5 ml, né, liberado para ingestão, isso não significa que o de 15 não seja, porque o produto é o mesmo. Mas por questão de regulamentação, a gente fala que os de 5 ml são os de ingestão, tá bom? Uso tópico, que eu sempre recomendo que se faça com óleo carreador. Qual óleo carreador? Qualquer óleo carreador. Óleo de coco da própria terra, que eu gosto bastante, mas pode ser semente de uva, azeite, eu sempre falo para usar com azeite de oliva, quem não tem outro tipo de óleo
vegetal em casa, enfim. Claro que eu não recomendo usar com óleo de cozinha, mas azeite de oliva, óleo de coco, semente de uva, andiroba, enfim, pode utilizar que é aquilo que eu falei da absorção vai ser muito melhor pelo corpo, tá? E a inalação, ela pode ser feita pelo difusor ou então inalação na palma da mão, difusor pessoal, aí fica a critério de cada pessoa que vai utilizar. Então, eu vou falar um pouquinho sobre sintomas psicossomáticos. A gente tem óleos, então, essenciais para tratamento dos órgãos que são afetados e os afetados para cada emoção relacionada. Eu vou falar disso com vocês ali na frente. Não adianta, então, a gente resolver a questão física ou só se preocupar com ela. Por exemplo, eu tô com enxaqueca. Tô com enxaqueca. Qual que é o óleo que é bom para enxaqueca? Eu sempre pergunto assim, mas o que está causando a enxaqueca? Porque a enxaqueca ela pode ser causada por um problema no fígado, por exemplo. Então, eu tô com enxaqueca porque eu tô com meu fígado atacado. Ou então, eu tô com enxaqueca porque eu tô com labirintite. Então, assim, eu tenho várias questões que me dão enxaqueca, tá? Então, eu tenho que pensar não só na questão física em si, mas o que está causando ela. E se a gente acredita, né, a medicina tradicional chinesa que traz muito isso para a gente, que o nosso corpo é integrado e que as emoções mexem com o corpo físico, se eu acredito nisso, então eu tenho que pensar que eu preciso tratar, sim, o sintoma físico, mas eu preciso me preocupar com a parte emocional, tá? Então, quando a gente pensa nas terapias integrativas especificamente, elas nos ajudam, então, a alinhar e resolver essas questões. Porque as terapias integrativas vão pensar no ser humano como um todo, tá? E a gente tem a ciência que comprova que 80% das doenças físicas iniciam na parte emocional. Então, vamos pensar que eu estou ansiosa para acontecer alguma questão e eu começo com uma taquicardia, tá? Então, a gente tem que pensar que as emoções, elas não podem ser ignoradas, porque as emoções ignoradas, elas viram doenças, tá? Aqui eu tenho uma figurinha mostrando que a raiva, né, as emoções e as enfermidades. A raiva, então, vai adoecer o nosso fígado, a tristeza, os pulmões, a angústia, o estômago, o estresse, o coração, o medo, os rins. E aí, eu tenho muitas questões, por exemplo, né? Eu sempre falo dos rins. Às vezes a pessoa está com queda de cabelo e ela está preocupada em resolver o problema da queda de cabelo dela. E um dos fatores que dá queda de cabelo é um problema no rim. Vamos pensar numa planta. A planta só tem a folha bonita porque ela tem lá uma seiva que corre no caule. E se ela não está bem molhada, ela não vai ter uma folha bonita. Se a gente for pensar nos nossos cabelos, na nossa unha, é a mesma coisa. Então, eu preciso de um rim com bom funcionamento para que eu tenha cabelos bonitos, para que eu não tenha queda de cabelo, tá? Então, o raciocínio que eu quero trazer para vocês é: não se preocupem apenas com o que está acontecendo naquele momento. No caso, a queda de cabelo. Tem que pensar outras questões que podem me levar a ter queda de cabelo, tá? Eu não estou falando que 100% da queda de cabelo é problema nos rins, mas eu estou falando que uma porcentagem bem grande das quedas de cabelo é sim problema no rim. Não só a queda de cabelo, mas o cabelo branco também, tá? Vamos começar falando pelos rins, já que eu falei um pouquinho nos rins. A gente tem vários óleos, e eu trago aí vários óleos que a gente pode utilizar para os rins, e eu vou linkar o uso desses óleos com o efeito emocional que eles trazem, tá? Os óleos cítricos, eles são bons para tratamento dos rins, tá? O limão siciliano, tangerina, bergamota, o limão Tahiti, tá? Trazem especificamente um bom funcionamento dos rins.
De que maneira? Eu sempre falo de duas maneiras para utilizar. Passando na região dos rins, aí eu tenho que tomar um cuidado que os óleos cítricos, eles são fotossensíveis. Então, se a gente utilizar eles topicamente, lembrar de não sair no sol, porque vai ficar manchada aquela região que foi passada. Então, a passagem deles na região dos rins, ou então uso interno, tá? E o efeito emocional que causa é de descuidado para energizado. Então, os óleos cítricos trazem energia. Se eu sou uma pessoa que eu acordo já sem energia, penso nos óleos cítricos para que eu consiga trazer aquela energia, tá? O cedro, né, o cedarwood, ele pode ser utilizado também para essas questões renais. Ele fortalece, tonifica os rins, tá? Principalmente quando a gente está passando uma grande adversidade na vida. Então, ele traz um efeito emocional de isolado para conectado. O juniper berry, que é o zimbro, ele limpa energia de medo. Por quê? Porque a raiz emocional dos problemas do rim é o medo. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo, eu vou ter um problema renal. Seja um cálculo renal, seja um problema de filtragem nos rins, seja uma infecção renal, enfim, eu vou ter um problema no rim por conta que o medo está ocasionando isso, tá? Então, o juniper berry vai limpar essa energia, tá? De medo de ser atacado ou magoado, e ele vai tirar o medo que impede, então, o movimento em direção de novas conquistas. Quando a gente se sente parado em alguma situação, não conseguindo conquistar aquilo que a gente quer, é um bom óleo para a gente utilizar, sem contar que ele é um desintoxicante natural, tá? Então, o efeito emocional que ele traz é sair da negação para a perspicácia. O gerânio, que também é um óleo hormonal, ele pode ser utilizado como, né, até coloquei ali que ele é o melhor amigo da mulher. Principalmente quando a gente tem uma emoção, tá, do medo que fica a flor da pele. Então, a gente sai de negligenciado para reparado. Gerânio é um ótimo óleo, pode ser utilizado também passando, ou então inalando, uso interno. O cipreste trata e limpa velhos medos, então medo antigo. Sou um adulto que trago medo de alguma coisa lá da minha infância. O cipreste é um óleo muito bom para a gente utilizar. E ele traz um efeito emocional que, se a gente está estagnado, parado, a gente começa a progredir, tá? Frankincense, o nosso olíbano, ele é um óleo aterrante, ele limpa também velhos medos, nos conecta com o ser superior, com Deus, enfim, abre caminho para uma vida futura com bravura, ou seja, a gente sai do medo, efeito emocional de separado para unificado. E o vetiver, que fortalece a firmeza de propósito e acalma o que é chamado de bexiga nervosa, tá? O efeito emocional é de sem alicerce para enraizado. De que forma que eu vou utilizar esses óleos? Pode ser usado topicamente, inalando ou então ingerindo, tá? Então, os rins abrigam a raiz emocional do medo. Aquilo que eu falei, né, das unhas, da pele, dos cabelos, dos ossos, tudo isso vai interferir se a gente estiver com algum problema renal, tá? Um dos óleos que auxilia também em infecções, que a gente pode colocar junto com esses, é o melaleuca, o copaíba, o alecrim, todos eles podem auxiliar caso seja um problema infeccioso, tá? Óbvio que, eu sempre falo, quando um problema está instalado já no corpo físico, é importante que a gente procure um médico para a gente entender o que está acontecendo, para a gente tratar, porque, por exemplo, uma infecção é muito grave, tá? Então, a gente alia o uso dos óleos essenciais com a medicina tradicional, tá?
Pensando no estômago, óleos que podem estimular no equilíbrio do estômago. O hortelã-pimenta, né, que é o peppermint, gengibre, manjerona, copaíba, cardamomo, toranja, que é o grapefruit, limão siciliano, canela, laranja, que é o nosso wild orange. A região do estômago, ela traz problema, principalmente quando a gente está muito preocupado. O que é preocupação? A gente se ocupar antecipadamente por algo. Às vezes aquilo nem aconteceu ainda e a gente já está se ocupando daquilo, ocupando o pensamento daquilo, e é assim que acontece aquilo que a gente chama de gastrite nervosa, por exemplo, tá? É porque a gente está se ocupando, né, trazendo pensamento uma questão que não era momento da gente pensar. Então, a gente pode utilizar o hortelã-pimenta, que ele é um reenergizante também, ele ajuda na concentração e ele ajuda no suporte da raiva. Ele é estimulante de uma mente consciente, tá? A gente traz um equilíbrio emocional que sai de intravado para revigorado. O hortelã-pimenta, ele pode ser utilizado tomando, passando na região do estômago, gosto muito, tá? De utilizar desse jeito. O gengibre, ele é muito bom para indigestão, para diarreia, influencia na energia física, na questão do dinheiro, na coragem, traz um equilíbrio, então, emocional de apático para motivado. Quando a gente está com indigestão, né, se a raiz do problema é a preocupação, quando a gente está com indigestão, é porque a gente não conseguiu digerir aquela questão que a gente está pensando, tá? Então, por isso que a gente tem a indigestão. A copaíba, ela é importante quando a gente tem infecções alimentares, tá? Sem contar que acalma a mente e diminui o estresse. Interessante, eu vou fazer esse link lá na frente de novo, mas quando eu falo de diminuição de estresse, pessoas que têm alteração de pressão por estresse, que normalmente é isso que acontece, o copaíba ajuda muito, tá? Porque justamente ele diminui o estresse também. A gente sai de atormentado para direcionado. Aquela pessoa que não sabe para onde ir, a gente ganha uma direção. O cardamomo também é muito bom para dor no estômago, para constipação, pancreatite, que é aquela infecção do pâncreas. Ele é edificante e remove a confusão. A gente está tratando de uma preocupação que traz problema no estômago. Então, as confusões mentais, de não saber o que fazer, o cardamomo, ele ajuda muito nesse sentido, tá? Saímos, então, de egocêntrico para caridoso. A canela auxilia muito na gastrite nervosa, traz o equilíbrio emocional de incerto para usado. A laranja é um calmante, ajuda na ansiedade, na criatividade, na concentração e traz um equilíbrio emocional de esgotado para produtivo. Quando a gente estiver muito cansado, coloca lá no difusor uma laranja que vai ajudar a gente a sair daquele estado de esgotamento, de cansaço, tá? E a gente tem essa energia do Zengest, que ela já traz, ó, de todos os óleos que eu falei, ela traz gengibre, hortelã-pimenta, coentro, que eu não falei ali, o arva doce, que é o finel, estragão, anis e cominho. Tá? Todos esses ajudam em problemas estomacais, em problemas digestivos, tá? E todos os problemas digestivos, estomacais, estão atrelados à preocupação. Então, pensa o seguinte, muitas vezes o seu refluxo pode ser uma preocupação que iniciou. A sua gastrite nervosa pode ser uma preocupação que iniciou. Claro, a gente tem que dar conta do problema. Não estou dizendo que o óleo essencial não dá também. Mas a gente tem que pensar o que é que está trazendo a preocupação. Por isso que eu trouxe as questões emocionais que esses óleos trazem, porque olha que interessante. Eu posso utilizar, então, o Zengest para tirar a minha dor de estômago, tratar ali, mas eu posso colocar uma laranja para me acalmar, para me orientar. Ou então o frankincense, por exemplo,
para me aterrar, para me trazer a realidade de volta, tá? Então, no nível emocional, ele representa a absorção dos nossos pensamentos e atitudes mentais e ajuda a nos situar, ou seja, estimula a presença no aqui e agora. Né, o chakra do plexo solar, né, que é o chakra do estômago. A gente precisa, eu sempre bato na tecla a gente precisa treinar a nossa mente para manter o estado de presença, tá? Porque a gente é muito o futuro ou o passado. O estado de presença, o aqui e o agora, ele é muito importante. A gente tem que privilegiar o momento que a gente está vivendo. Porque a gente está vivendo num mundo onde as coisas acontecem muito, muito rápido. E a gente entra nesse ciclo muito louco, nesse looping. Talvez a pandemia tenha trazido um pouco mais de silêncio para a gente, mas o estado de presença do aqui e agora é muito importante. E a gente precisa, então, entender que a preocupação, ela não vai ser boa para a gente, né? Vai causar um problema no estômago, mas quanto mais estado de presença eu tiver, menos eu vou ficar preocupada. Vou me ocupar com coisas do aqui e agora e não de uma outra situação, tá? Então, o coração, quando a gente tem ansiedade, estresse, irritabilidade, taquicardia, hipertensão, hipotensão também, e problemas circulatórios, a gente tem um problema do coração, tá? A gente tem alguns... É interessante, eu tô trazendo alguns dos óleos, a gente tem muito mais o que pode ajudar, tá? A gente tem a bergamota, nardo, patchouli, alecrim, lavanda, cipreste, que podem auxiliar, né, no coração. Então, né, a hipertensão, a pressão alta, a hipotensão, a pressão baixa, problema de circulação, problema de irritabilidade, estresse, ansiedade, tudo isso vai causar um problema no coração. Então, às vezes, eu tenho um problema no coração e eu não sei o que está causando. Ele vem porque eu estou inquieto, porque eu estou ansioso, porque eu estou irritado, tá? E tudo isso vai descompensar o funcionamento do coração. E o coração é responsável pela circulação sanguínea. Então, com isso, às vezes eu vou inchar tornozelo, inchar as pernas, e a gente tem que lembrar de que o inchaço pode significar um problema de circulação, que pode significar um problema de ansiedade, por exemplo, tá? Então, a gente tem a bergamota aí, que ajuda no estresse, na insônia. Gosto muito de usar a bergamota para estresse. Na minha opinião, um dos óleos mais potentes para estresse é a bergamota. Traz um equilíbrio emocional, então, de inadequado para valorizado. Ele pode ser usado internamente, ele pode ser usado no difusor, ele pode ser usado passando, né, lembrando que ele é fotossensível. O nardo, ele ajuda, então, na alteração de humor, na ansiedade. Algumas pessoas falam bem assim, transtorno bipolar. O nardo pode ajudar na alteração de humor. Então, a gente tem que pensar e começar a fazer as relações, tá? Para que a gente utilize, às vezes, o mesmo óleo para várias coisas, tá? Ele traz o equilíbrio emocional, então, de agitado para tranquilo. Patchouli, ele ajuda muito no estresse do trabalho, na ansiedade crônica. Então, traz um equilíbrio emocional de degradado para aprimorado. Para quem não sabe, o patchouli traz aquele cheiro muito conhecido nos perfumes de musk, né? Musk, não sei como que chama. Então, é patchouli que é usado. É bem interessante, é bem gostoso o óleo essencial de patchouli. E ele pode ser utilizado, inclusive, para fazer perfume. O alecrim aumenta a pressão arterial. O alecrim, ele é muito bom para trabalhar concentração, memória. Por quê? Porque ele faz esse aumento, então, da pressão arterial. Ele faz um aumento da circulação sanguínea no corpo, tá? Então, pessoas com hipotensão podem utilizar o alecrim para esse fim. A lavanda, então, diminui a pressão arterial. E é interessante falar, porque às vezes as pessoas falam bem assim, mas eu tenho pressão baixa, então eu não posso utilizar a lavanda. Não,
a ideia dos óleos essenciais é sempre buscar o equilíbrio do corpo, tá? Então, uma pessoa com pressão alta que usa lavanda vai ter a tendência à diminuição da pressão arterial, tá? Acalma o estresse e regula o sono. Muito utilizado para quem tem insônia. Traz um equilíbrio emocional, então, de não ouvido para expressado. E o cipreste, que auxilia na circulação, diminui a retenção hídrica, diminui as varizes, traz o equilíbrio emocional de estagnado para progredindo. Dá para aliar os usos, por exemplo. Então, vou passar com uma retenção de líquido que está relacionado a uma circulação que está relacionada ao estresse. Então, eu posso passar nas minhas pernas o cipreste e inalar bergamota, por exemplo, sabe? Então, fazer essa junção dos óleos essenciais também é muito interessante. E nos pulmões, né, problemas respiratórios como asma, bronquite, alergias, pneumonias, sinusites, resfriados estão relacionados com tristeza. Ah, mas eu nasci com asma, eu nasci com bronquite. Quem garante que a sua mãe na gestação não ficou, não passou por um problema de tristeza, tá? Então a gente tem que ficar bem de olho nisso, que às vezes essa raiz emocional não é algo que está acontecendo no aqui, no agora, mas pode ter sido uma herança da própria gestação, tá? Então, a gente tem aí o eucalipto, que ajuda na congestão nasal, na tosse, pneumonia, bronquite, sai de congestionado para estimulado, o cardamomo na congestão nasal também, equilíbrio emocional de egocêntrico para caridoso, os cítricos, se a gente está falando que nosso problema de pulmão está relacionado à tristeza, eu vou usar os óleos cítricos porque eles são os óleos da alegria, tá? Então, eu posso usar aí a tangerina, laranja, limão siciliano, enfim, os óleos cítricos que eu falei lá, bergamota, lá no começo. E a gente tem também, né, o brief, que é para todas as doenças pulmonares, alergias, rinite, sinusite, asma, bronquite. É uma sinergia considerado o melhor remédio natural do mundo para esse fim. E aí, assim, o brief a gente não pode tomar, mas a gente pode inalar, a gente pode passar. Eu sempre recomendo que faça inalação, passe na sola dos pés, passe topicamente na região dos pulmões ali. E eu sempre, quando eu indico brief para alguém, eu indico algum óleo cítrico junto. Justamente porque eu quero trabalhar a raiz desse problema, tá? E a raiz está na tristeza. E é interessante falar que a gente tem muitas histórias do uso do brief e pessoas com asma e pessoas que deixaram de usar bombinha, né? Claro, sempre com respaldo médico, mas que deixaram de usar bombinha. Eu tenho meu próprio sobrinho que com bronquite, que de tanto usar o brief todas as noites, ele não utiliza mais bombinha e não teve, já faz um ano e pouco que ele não tem nenhuma crise de bronquite mais, tá? Sem contar que ele roncava muito, ele não ronca. Ele mesmo conta, ele tá com 11 anos, tá? Então, assim, no nível emocional, os problemas pulmonares, eles representam, então, a tristeza. Ai, que legal, Glauber. Olha lá, o filho do Glauber curou também. Que bacana. E o fígado que está relacionado à agressividade, à raiva, tá? E aí a gente tem, né, quando a gente está com uma questão de agressividade que ataca lá o nosso fígado, a gente sempre vai trazer uma preocupação. Então, a gente vai ter, eu sempre falo, um problema em todo o sistema digestório. É fígado, é estômago, tudo de uma vez só, tá? E a gente pode ter, deixa eu ver aqui. Ah, que legal, Glauber, olha lá, foi o brief que me fez ficar apaixonado pela do Terra.
Não adianta, a gente começa a utilizar os óleos essenciais e aí a gente vê as pessoas usando e a gente passa no filho, a gente passa no irmão, a gente passa na mãe, no pai, e aquele problema está resolvido, a gente fica apaixonado mesmo. É justamente isso. Então, o nosso fígado a gente pode tratar com grapefruit, que é o toranja, né? Mirra, alecrim, gengibre, cravo e o zengeste. Então, o zengeste, ele é para tudo, estômago, fígado, nossa, fugiu a palavra agora, intestinos. Então, o toranja, ele promove desintoxicação, tá? E problemas de vesícula biliar. Traz um equilíbrio emocional de dividido para validado. O mirra, todos os casos de cirrose hepática, de hepatites, pode ser utilizado o mirra, passando ou ingerindo, tá? Traz um equilíbrio emocional de desconectado para estimulado. O alecrim, ele pode ser usado em icterícia, vesícula biliar, traz, então, equilíbrio emocional de confuso para a mente aberta. E o cravo, ele também traz o suporte para o fígado, traz um equilíbrio emocional de dominado para apoiado. É interessante que, às vezes, a nossa raiva é até inconsciente, só que a gente fica tendo problemas aí com vômito, com diarreia, e tudo isso pode ser advindo de problemas no fígado. A enxaqueca que eu falei aquela hora, então pode ser o fígado. A gente precisa entender que os nossos acessos de raiva, de agressividade, de bronca com as pessoas, podem trazer intoxicação para o corpo, pode ser revertido em cirrose, em hepatite, tá? Até a própria icterícia, tá? Pode ser, acontecer a icterícia ao amarelão, pode ser por conta de um acesso de raiva, tá? E vou falar sim, porque eu trabalho na maternidade, já aconteceu várias vezes. A gente tem vários motivos para que o bebezinho fique com amarelão. Tá mamando pouco, o cordão umbilical foi clampeado, né? Foi amarrado antes do tempo, muito depois do tempo, ou então incompatibilidade de sangue. E às vezes acontece de internar lá no berçário com a gente crianças que nem o médico sabe explicar por que estão com icterícia. Penso eu que às vezes a mãe passou acesso de agressividade, de raiva na gestação e isso gerou esse amarelão dessa criança. Eu só tenho essa resposta, porque se a gente não tem ali algo que responda sobre, a gente tem as questões emocionais. Tá? Então, assim, a gente tem que os óleos essenciais são esses compostos naturais tirados das plantas e que a gente pode ter melhoras de humor, de alegria, de calma, de relaxamento com o uso deles. Eu não falei especificamente, né? Eu fui trazendo várias questões emocionais, né? Quando eu falo de ansiedade, tenham aí que eu falo de depressão também, que é um desequilíbrio. Eu sempre falo que a ansiedade é um desequilíbrio para o futuro e a depressão para o passado. E eu falei muito do estado de presença. Os óleos essenciais, eles podem trazer esse estado de presença para a gente. Eles conseguem e a gente pode utilizar todos eles para cuidar do nosso corpo de uma maneira geral. Então, a gente pode ir buscá-lo nas plantas, os tratamentos naturais que a gente está esperando, né? Aquilo que a gente está desejando. Para os protocolos, quando eu falo de protocolo de ingestão, eu falei lá no começo que eu penso na utilização de várias doses, né, várias vezes ao dia, uma gota, 2 gotas, né, na ingestão. Eu prefiro trabalhar com um protocolo que use 1, 2 gotas
4 vezes ao dia do que usar um protocolo que use 4, 5 gotas uma vez ao dia, tá? Porque tudo em exagero desequilibra. Até planta que toma muita água morre. Então, a gente tem que pensar sempre no equilíbrio. Isso serve para o uso tópico também, isso serve para inalação também. E entendam, não estou dizendo que os óleos vão fazer mal para você, mas às vezes algumas pessoas desencadeiam alergias e não entendem por quê. Para mim, isso ocorre muito quando é usado de forma exagerada, principalmente, tá? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Se vocês tiverem de perguntas, por favor, abra o microfone, fico à disposição aqui para responder. Se eu passei muito rápido por alguma questão que vocês querem que eu volto lá. Fico à disposição aqui para falar com vocês. Se quiserem me escrever no chat também, vou abrir aqui. Se eu puder ajudar, estou aqui para isso. Abra o microfone, Janaína. Esqueci. Tudo bem? Muito bom. Você. Muito bom pelos ensinamentos, pela palestra. Parabéns. Deixa eu te perguntar, eu gostaria de saber mais, porque eu acompanho já o Doterra. Ano passado eu fiz um cursinho também online, logo no início da pandemia, mas assim, não pude me dedicar tanto, porque estava no auge da pandemia, estava começando a trabalhar remotamente. Assim, eu fiquei interessada nesse que você falou sobre que é um composto para alergia e também para ronco. Isso é um problema muito sério aqui em casa, né? E eu queria saber assim a forma de usar, porque eu comprei alguns óleos essenciais, mas eu acho que eu não sou comedida na aplicação, eu não sei aplicar, acho que eu sou exagerada, eu fico na dúvida se posso inalar, se posso aplicar, se posso ingerir, porque tem uns que podem ingerir, né? Inclusive, eu comprei o de melaleuca, porque eu estava com uma feridinha no nariz, desde que começou a pandemia, não sei se é por conta de máscara, né? Muito álcool que a gente usa, esses produtos para desinfectar as coisas, e essa feridinha estava persistente. Eu fui no médico, o médico passou pomada, examinou, que eu já estava até com receio de ser uma coisa mais grave, e nada sarava. Aí eu comprei o de melaleuca, porque eu li alguma coisa de que ele era bactericida, antibactericida, eu apliquei uma noite, apliquei uma segunda noite, na terceira noite não tinha mais feridinha nenhuma, uma ferida que levou quase que um ano no meu nariz, interno. E assim, eu apliquei com medo, morrendo de medo, eu falei, nossa, e o cheiro forte, né? Mas graças a Deus fiquei curada. Então, assim, eu tenho muita dúvida com relação a isso. E na minha dúvida agora, especificamente, é com relação ao ronco, que é junto com as alergias, as rinites da vida, a forma de usar. Tá. Esse é o brief, é aquele que eu falei que não pode tomar, tá? Então, a gente privilegia o uso, a inalação e o uso tópico. Uhum. Se é alergia, eu gosto bastante da inalação. A inalação como? Na palma da mão. Então, pinga uma gota, faz uma conchinha, inala, tá? Essa é uma maneira bem interessante e passado na sola dos pés também. Por que na sola dos pés? A sola dos pés tem muitos poros, um dos maiores quantidades de poros do corpo está na sola dos pés. Então, quando você passa, a absorção é muito grande. Passa com óleo carreador. E que jeito que eu faço a medição de óleo carreador? Claro, a gente tem vários protocolos aí de diluição, mas que eu sempre falo, põe uma moedinha de óleo de coco aqui, sabe? Do tamanho de uma moedinha, bem aqui e pinga uma gotinha. É o suficiente. Que você mesmo falou, né? Do melaleuca, que ele é muito forte. Então, assim, por que eu vou usar 3 gotas se eu posso usar uma gota e resolver o meu problema? Tá? Então, é interessante todas as noites antes de dormir usar uma vez. Eu gosto sempre do protocolo, do brief, usado pelo menos 2 vezes ao dia. A base é o óleo de coco, né? Seja passando ou inalando. Tá. Bastante. Isso vai ajudar na alergia, na asma, na bronquite, no ronco.
Que jeito que, né? Eu falei do meu sobrinho, que jeito que ele usou. Ele inalou 2 vezes ao dia na palma da mão e passou na sola dos pés 2 vezes ao dia, uma vez de manhã, uma vez antes de dormir. Tá? Uhum. Então, ele utilizou desse jeito. Obrigada, querida. Imagina. Deixa eu voltar lá no começo do chat, vai lá. Marta, vai ficar salva a palestra sim. O Léo colocou para gravar. Estou fazendo detox de 5 dias com os óleos de coentro, tangerina, gerânio, junípero e alecrim, mas fico o dia todo lembrando do coentro. Eu acho que é o suficiente. Eu gosto, Paty, eu gosto também do grapefruit nessa mistura. Mas, olha, esses que você está usando, o tangerina é muito bom para o detox. O juniper berry também é muito bom para o detox. O lemon também, então acho que é o suficiente, tá? Pode ir com fé nesses que vai ajudar. Pode ingerir cravo todos os dias para limpeza do fígado, por exemplo? Pode. Só que assim, eu gosto de fazer seguintes protocolos de ingestão. E assim, eu vou falar por mim, eu gosto muito de privilegiar passar mais do que ingerir. Mas quando você fizer o protocolo de ingestão, faz durante 21 dias para uma semana, tá? A gente precisa também dar um descanso para o fígado. Na gestação, um processo de separação e ainda com emocional muito oscilante até alguns surtos de raiva, você sugere usar lavanda direto. Eu sugiro lavanda, na verdade. Eu sugiro lavanda, eu sugiro o Balance, eu gosto bastante do Balance, e eu gosto bastante do bergamota. Então, são 3 óleos que eu sugiro nesse caso, tá? Principalmente por conta dos surtos de raiva, acho que o bergamota podia ajudar bastante nesse sentido. Laranja também é um óleo muito, muito bom nesse sentido, tá? No caso de crises intensas de sinusite, em que já usa medicação, que seria melhor. Silvana, na sinusite, gosto de 2 óleos, o Brief e o Melaleuca, tá? De que jeito? Usar a inalação do Brief e passar nessa região, tá? Testa e aqui, nessa região, nariz, o Melaleuca. Por quê? Ai, mas por que passar o Melaleuca nessa região? Porque ele vai ajudar a expelir se já tiver infeccionado, tá? Ele ajuda a expelir a infecção para fora do corpo. Obrigada, Maurício. Então, para de usar o coentro se está te fazendo mal. Pode, interrompe. Gente, nada que o corpo expulsa, a gente precisa mandar direto para o corpo, para dentro. Se, de alguma forma, porque assim, eu sempre falo que o óleo, ele desencadeia memórias na gente, memórias boas e ruins. O óleo desencadeia na gente sensações boas e ruins. Por quê? Porque a gente tem fatores psicossomáticos. Então, aquele cheiro pode ser associado a uma coisa ruim que aconteceu na nossa vida na época que a gente sentiu aquele cheiro uma vez na vida. Então, assim, se o corpo não tá gostando, não insiste, vai procurar outro óleo que faz a mesma coisa, tá? Então, Paty, deixa o coentro de fora. Tá. Uma das reações psicossomáticas do peppermint é a questão da mentira. Algumas pessoas vão expelir o peppermint quando elas estão mentindo, tá? Então, o peppermint é um deles que pode estimular a pessoa a gente identificar a mentira, tá? E acredito que o frankincense ajude, porque como ele conecta a gente, ele pode estimular a pessoa a falar a verdade, sim, tá? Que situação é, Eliandra? Que situação? Tá. Em crianças de 2 anos com TEA, qual podemos utilizar? Gosto bastante do frankincense e do vetiver. Gosto de pingar uma gota
de frankincense aqui no topo da cabeça, tá? De 2 a 3 vezes no dia. Eu fiz algo que ajudou muito na sociabilidade de crianças autistas, que é, eu não tô com o creme verde aqui, mas aquele creme base sem cheiro da terra, misturado com lemongrass e laranja, e feito massagem 2 vezes ao dia no pé da criança, tá? Aumentou a sociabilidade, aumentou a comunicação, melhorou as crises, né? Quando a criança... Ai, fugiu a palavra. Quando ela se desorganiza, tá? O peppermint não é utilizado, não é orientado a ser utilizado na gestação, porque ele pode ajudar a secar o leite, então, pessoas que estão em fase final de gestação, tá? Ele sobe a pressão arterial também, então, ele tem algumas contraindicações na gestação. Eu pensaria, como ele está com questão do fígado e sobrepeso, eu pensaria no grapefruit e no limão siciliano. Pode ajudar ele, tá, Naira? Seu filho. Rosane, não está escrito inteiro ali, não sei. Você está começando a contar do seu filho que começou a desenvolver tiques. O bergamota pode ajudar. A gente tem que entender o que está desencadeando esse tique também. Se a gente entender o que está desencadeando o tique, a gente consegue te orientar melhor. Ana Paula, vai estar no grupo a gravação. Ah, tá. O olho e um barulho com a boca. Fiz terapia por 6 meses, agora que piorou de novo. Que olha, tem que entender, Rosane, o que está tendo esse gatilho, tá? O que está gerando esse gatilho de ansiedade nele para ele fazer esse tique com a boca e com o olho. Já que é gerado por ansiedade, a gente pode pensar na laranja, tá? No wild orange, na bergamota, talvez o balance também possa ajudar ele. Mas usar na inalação mesmo esses óleos. Põe no difusor, ali no ambiente que ele tá, então passa na sola do pé dele. Nesse sentido, acredito que vai ajudar. Quando eu falo assim, a gente tem gatilhos, aí é uma outra aula, mas assim, a gente tem gatilhos que desencadeiam a ansiedade. Então, em que momento que ele... o que está acontecendo, o que ele está fazendo para desenvolver essa ansiedade a ponto de gerar um tique? O que está acontecendo naquela cabeça? É isso que a gente tem que entender, porque algo está desencadeando ali, tá? E aí são os gatilhos mentais. O que está levando ele a ter esses tiques? Por que no tempo que ele estava na terapia melhorou? Depois que ele saiu da terapia, piorou, né? Então, é isso que tem que pensar. Eliandra, endometriose, você pode utilizar os nossos óleos hormonais. Gosto bastante do Claricege e do gerânio, tá? A melhor forma de uso, isso na minha opinião, tá? Acho que cada aromaterapeuta vai trabalhar de um jeito. É passar embaixo do ventre com óleo carreador. Para todo desequilíbrio hormonal, nesse sentido, é o que dá para usar. A hérnia umbilical, a gente tem que entender o que causou a hérnia umbilical, mas alguns óleos que dá para usar, a própria lavanda, tá? Eu gosto de aliar a lavanda ao frankincense para usar na hérnia umbilical. O copaíba pode ajudar também. Miomatose, eu não sei o que é, Silvana. Eu preciso pesquisar para te responder. Você está no nosso grupo? Se você tiver, eu vou pedir para você me chamar no privado depois,
que eu vou pesquisar o que é. Ah, tá, mas na parte reprodutora, mamilo, onde que são esses miomas? Útero. Tá, então pode ser utilizado o Clarisage e o gerânio também. E aí eu utilizaria junto o frankincense, tá? Fibromialgia e ansiedade, quais óleos você me indicaria? Frankincense, copaíba para fibromialgia e para ansiedade, bergamota, laranja, tá? O próprio frankincense já vai ajudar na ansiedade. Isso, embaixo do ventre, você passa ali na região do ventre, utiliza aí de 2 a 3 vezes ao dia, com óleo carreador. Coloca, vou indicar bem especificamente, coloca o gerânio e o frankincense. Quando a gente vai procrastinando, os nossos problemas, eles vão aumentando, né? É bem complicado. Respondi todo mundo, gente. Alguém tem mais pergunta? Tá. Maria, quando eu penso num problema específico, para pensar qual tempo que eu preciso usar, eu penso em eu resolvi o meu problema ou não. Eu vou falar a maneira que eu passo os protocolos. Eu resolvi meu problema em um mês? Às vezes eu resolvi em um mês. Eu não resolvi em um mês? Porque o que acontece? Ah, mas eu vou resolver e ele vai voltar? Depende do seu estado emocional em relação àquilo que desencadeia o problema, tá? Então, isso vai ser muito relativo em relação às pessoas. Por exemplo, né, vou falar da minha mãe. Minha mãe tratou de verticulite com Zengest. Nunca mais teve, tá? Ela utilizou durante 2 meses o Zengest e tratou de verticulite dela e nunca mais teve. Pode ser que ela venha ter? Pode, porque ela tá na idade, né? Depois dos 50 anos pode ter diverticulite, enfim, ela pode voltar a ter, mas por enquanto não teve. Então, ela usou durante 2 meses, ela usou até cessar, ela fez exame e não estava mais. Então, depende muito. E se pode utilizar outros óleos? Pode sim. A maioria dos óleos você pode utilizar juntos, se surgir outras questões, tá? Pode, sem problema. Câncer no fígado. Para o câncer especificamente, eu sempre indico o frankincense, tá? Porque ele trabalha na correção aí das células negativas para aumentar as células positivas. E pensando especificamente no fígado, eu colocaria mais um óleo, por exemplo, uma toranja ou então uma laranja, tá? Cristina, né? Cristina, eu sugiro que sempre se use óleo carreador para aumentar a absorção no corpo, porque é aquilo que eu disse lá no começo da aula. A gente está tratando de um óleo essencial que é altamente volátil. Então, você vai ter mais perda para o ar do que ele ficar no teu corpo. Então, por isso que é a grande utilização do óleo carreador. Pode ser o óleo de coco, pode ser qualquer óleo carreador, qualquer óleo vegetal, tá? Mas eu sempre oriento que passe com. Oi, Lilia. Esquizofrenia, frankincense, tá? Ele é aterrador, ele traz a pessoa pro hoje e pro agora. A esquizofrenia tira do hoje e do agora, tá? E já vai ajudar na agressividade também.
Naira Clariceide. Salve, Clareia. Obrigada a você pela presença, Reginaldo. Interessante que eu acho que eu vi uma postagem da Rose falando sobre emagrecimento no toranja, não sei se foi da Rose, usando o toranja também no difusor. Então, assim, pode ser ingestão, tá? Então, você vai fazer um protocolo de ingestão e sempre lembrando que quando a gente toma óleo essencial, a gente utiliza muito consumo de água, porque a gente precisa eliminar todas as toxinas que o próprio organismo vai começar a querer eliminar, tá? Então, dá para usar o toranja e o lemon tomando na água, tomando aí bastante água ao dia, utilizando 13 anos. Você pode pensar numa gota de cada, tá? A cada 300, 400 ml de água, e utilizando tomando aí pelo menos 2 litros de água ao dia. Tá? Utilizando aí 2 vezes ao dia com óleos essenciais. 2, 3 vezes ao dia, mas vai ajudar bastante. Carreador, carretador, também falam carregador, tá tudo bem, mas é carreador, tá? Vixe, Rosane, se a gente for falar sobre equilíbrio hormonal, a gente vai gastar mais umas 2 horas aqui, porque são várias vertentes para a gente falar sobre todas as questões de equilíbrio hormonal, tá? O que a gente pode pensar? Quando eu falei de óleos que ajudam no equilíbrio hormonal, estou pensando especificamente nas questões de reprodução, tá? Hormônios sexuais. Então, eu falei especificamente do gerânio e do clariceide para a mulher, porque estava me perguntando justamente sobre questões, né, uterinas, miomas, enfim. Os óleos, eles vão trabalhar justamente nesse equilíbrio hormonal. Então, se é uma pessoa que está na menopausa, por exemplo, vai ajudar, como a gente diminui a produção de alguns hormônios, ele vai ajudar a equilibrar o corpo nesse momento, tá? Infertilidade, por favor. O ylang-ylang pode ser utilizado, também é um óleo hormonal. O próprio gerânio pode ser utilizado. Aí é aquilo que eu falei lá desde o começo, a gente tem que entender o porquê que isso está acontecendo. É importante entender o porquê da infertilidade, fazer exame, buscar um médico, entender se não tem outras questões juntas aí para utilizar os óleos como integração nesse tratamento, tá? Transtorno de ansiedade e labirintite, Leandro. A labirintite, né, ela pode acontecer por diversas causas. Uma delas pode ser por início de perda auditiva. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que entender o porquê que essa labirintite está acontecendo. Ela pode ser desencadeada pelo próprio transtorno de ansiedade, tá? O próprio desequilíbrio das questões de humor, emocionais podem desequilibrar e ocasionar labirintite. Então, ela pode ser por um problema de vista, um problema sensorial dos pés. Então, tem que entender por que está acontecendo essa labirintite para a gente entender como tratar a labirintite de uma maneira correta. Para ansiedade, a gente pode pensar no bergamota, nos óleos cítricos, tá? Na laranja, no tangerina, no frankincense. A apneia já usando CPAP. O brief. Tem que entender por que já está usando CPAP. Então, assim, por que está acontecendo essa apneia? A apneia, ela pode acontecer porque a gente tem a musculatura ali do sininho bem mole,
porque a gente está com sobrepeso ou então um problema respiratório. Então tem que entender o que está acontecendo. Já está em uso de CPAP. Pode usar o brief junto que vai ajudar, tá? Então, se ela está preocupação, né, demais com o que os outros pensam, ela tem que começar a pensar que eu vou fazer uma brincadeira, tá? Que ninguém paga os boletos dela, né? Então é bem complicado. Eu buscaria, de verdade, uma questão bem importante. Eu buscaria um atendimento psicológico para essa pessoa e o auxílio dos óleos essenciais, porque isso daí vem de insegurança. Preocupação vai causar problema no rim. E aí a gente tem um transtorno de ansiedade. Esse problema no rim pode estar causando a labirintite também. Pode estar causando problema no estômago. Então, tudo isso. Porque os que eu passei lá já hoje. Então, como eu falei, é um transtorno de ansiedade. Porque assim, eu não vou tratar com óleos essenciais a preocupação que ela tem demais o que os outros pensam, o medo de fazer alguma coisa pelo que os outros pensam. Eu posso pegar um óleo que traga mais segurança para ela. Então, eu pensaria em óleos como bergamota, como laranja, como frankincense, para ela se conectar mais com ela, tá? E uma questão aí de um tratamento psicológico junto. Porque quando a gente se preocupa demais com o que os outros pensam, é um problema de insegurança que a gente tem em relação às nossas questões. Então, é interessante a gente pensar no óleo que conecta com frankincense e os que vão ajudar ela aí nas questões de ansiedade. Bergamota, laranja, tangerina, óleos cítricos. Algo mais, minha gente? Já são 10h15, a gente vai ficar até amanhã aqui. E eu que agradeço. Obrigada pela paciência de vocês. Obrigado por dispensarem esse tempo aqui. Agradeço, né, o Léo, a Rose, sempre tão queridos, que convidaram a gente aí. E sempre que precisar, estou à disposição. Obrigada por vocês estarem aí com a gente essa noite. E a gente vai longe, né? Se deixar, né, Léo? A gente fala muito. As perguntas, elas vão se multiplicando, né, Tati? E isso aí também é um sinal claro, né? Que você conseguiu passar muito conteúdo, as pessoas confiaram, né, no que você está falando. Então, isso é bacana, né? Mostra o altíssimo nível do nosso bate-papo de hoje. E a nossa ideia é essa, pessoal. Toda quarta-feira nós vamos ter treinamentos aí de produtos com temas aí muito importantes, como o tema de hoje. Semana que vem, quarta-feira, às 21h, nós teremos novamente. Então, já deixa programado aí na tua agenda. Toda quarta-feira, às 21h, você tem um compromisso com a sua saúde e com o teu bem-estar, que vai ser o nosso bate-papo aqui sobre os olhos. Aí, cada semana é um tema diferente. E um palestrante diferente também. A gente vai tentar sempre trazer aí experiências novas, pontos de vista diferentes, para que todos possam ter a melhor experiência com a utilização dos óleos. Uma outra dica que eu passo para vocês, pessoal, eu sei que tem muita gente que é nova, que está começando a conhecer agora esse mundo dos óleos essenciais, é um aplicativo que nós temos, que é o Essential Life. Depois eu vou mandar no grupo a foto aí desse aplicativo. Aqui, ó, Essential Life. Ele é bem bacana, sabe? Ele traz um direcionamento muito rápido, é muito prático. Então, você pode pesquisar alguma dúvida que você tem sobre algum óleo para uma determinada doença, para algum determinado problema. Então, você faz uma busca ali no aplicativo, coloca qual o problema que você quer saber, qual a indicação do óleo, e o aplicativo já te mostra ali
em tempo real, então você economiza muito tempo, né? Você não precisa pegar um livro e procurar, então é muito prático. É óbvio que o aplicativo não é perfeito, né? Ele não vai te passar todas as informações, mas é um ótimo direcionamento, uma base para quem está começando. Então eu indico muito esse aplicativo, ele tem um custo que é irrisório, é uma média de R$20 por ano. E além de você conseguir pesquisar pela doença ou pelo problema, você pode pesquisar também o óleo. Então, você adquiriu, por exemplo, o frankincense. Você quer saber para que ele serve. Aí você coloca lá no aplicativo frankincense e aí ele já te mostra todas as funções desse óleo, as indicações, então é bem bacana. E além disso, tem várias receitas complementares também, que o aplicativo mostra, receitas para usar com pets, receitas para utilizar óleos como produtos de limpeza, como produtos de higiene pessoal. Então é um conteúdo que o custo-benefício é muito grande e vai auxiliar muito nessas pequenas dúvidas que surgem, né, no dia a dia. Eu vi que as dúvidas aqui elas foram se multiplicando. Então vale a pena ter um aplicativo desse, porque surgiu alguma dúvida, quer confirmar alguma situação, qual é o determinado óleo, já abre o aplicativo ali, já digita, e vocês já vão ter a resposta já rapidamente. Então, eu indico. Depois eu vou mandar a foto no grupo desse aplicativo aí para que vocês possam baixar. Mostra de novo a foto. Deixa eu abrir ele aqui. Eu vou fazer... Vamos ver aqui, não sei se... Ó, esse verdinho com a folhinha, não sei se está dando para aparecer aqui, ó. É uma folhinha verde, ó, Essential Life. É esse aqui, ó. Eu vou mandar também já o link, se alguém puder colocar aí no bate-papo, já ajuda bastante. Deixa eu escrever o nome dele certinho aqui. Beleza, deixa eu colocar aqui no bate-papo. Esse é o nome do aplicativo. Se vocês colocarem aí na Play Store, no Play Store, vocês vão conseguir baixar ele. Bem bacana, vale a pena para quem está começando. Tati, quer tirar uma foto para a gente finalizar a noite de hoje? Essa noite de muito aprendizado? Quem puder abrir a câmera aí, pessoal, para a gente registrar o nosso bate-papo. Sim, cadê meu celular? Depois a gente vai mandar a gravação aí nos grupos, tá bom? Para quem não pôde acompanhar, ou se você quiser enviar para alguém que precisa ouvir o que foi falado hoje, a gente vai deixar registrado a gravação do treinamento para que todos possam compartilhar e relembrar das informações aí. Quer tirar daí, Tati? Do teu? Pode ser. Deu. Ótimo. Fechou. Show de bola, pessoal. Então, obrigado pela presença. Obrigado mais uma vez, Tati. Tamo junto. Quarta-feira também temos outro treinamento. E a gente vai conversando lá no grupo. Beleza, pessoal? Ótima noite a todos. Fiquem com Deus aí. Boa noite. Tchau, tchau.